Essa semana eu estava na reunião de um cliente que eu faço tráfego pago e a gente chegou à conclusão de que ele precisaria melhorar o orgânico dele, as postagens. E surgiu uma dúvida que era, mas o que postar? A gente não sabe o que postar, a gente não quer fazer dancinha, a gente não quer fazer aquilo, outro, mas e aí? O que é que faz? Isso acontece porque a maioria das pessoas se esforçam na criação de conteúdo, posta, tenta isso, tenta aquilo outro, mas a resposta do público geralmente é morna. E isso acontece porque a maioria das pessoas dos negócios se escondem em uma identidade que não é dela de verdade. Tenta se posicionar ou se vender do jeito certo e não do jeito verdadeiro. Vamos aqui para a tela. E esse é um erro que quase todo mundo comete. A maioria das pessoas tenta copiar quem já é grande, tenta ter aquela postura de guru, de negócio, né, gigante, uma estética pasteurizada, padrão, né? Frases que não dizem nada. E o resultado é que você vira mais do mesmo. E ninguém compra de quem é esquecível. As pessoas compram de quem é memorável, de quem você lembra aquela coisa de top of mind, né? Que é você ficar sempre no topo da mente das pessoas, dos seus clientes, dos seus fãs, etc. E se posicionar não é parecer bom o tempo todo. É ser lembrado por algo que só você tem de melhor. E principalmente ser você de verdade. Cara, isso aqui é básico. E nas redes sociais, na internet, seja onde for, as pessoas tentam criar um personagem e isso atrapalha bastante. E para isso eu venho apresentar uma ferramenta chamada Branding Primitivo. Isso é uma técnica, um conceito que faz com que você identifique a sua essência e mostre essa essência para o mundo, para os seus clientes. E o brand primitivo parte de um princípio simples. O ser humano compra por identificação emocional, não por lógica. As pessoas, elas não compram uma coisa só porque ela precisa. Ela precisa se identificar com o vendedor, com a loja, com a marca, para que aí sim ela compre. Se não fosse por isso, as pessoas só compravam commodities. Ninguém teria um tênis da Nike ou da Adidas ou de outra marca que é mais caro. Ela compraria o mais barato. Porque o objetivo de um tênis é proteger os pés, é calçar. Então a conexão, essa identificação emocional faz com que ela tome decisão por uma marca ou outra. E você precisa fazer isso no seu negócio. Você precisa saber o que postar, o que produzir, o que vender e como vender para que as pessoas se conectem com você emocionalmente. E o que é que ativa essa identificação? É a clareza de identidade, é verdade na fala, é a presença energética que é só sua. Cada pessoa tem uma energia diferente. Então, antes de você pensar em fazer um feed bonito, você precisa responder: quem eu sou de verdade? Qual ideia me representa? E para quem eu sou uma resposta? Para quem o meu produto, o meu serviço é uma resposta, é uma solução de problema. E o brand primitivo, ele é dividido em 7 pilares. Você pega um papel, anote, pausa esse vídeo, vai pegar um papel, começar a anotar, que você vai começar a identificar coisas que vão facilitar muito a sua produção de conteúdo e a sua venda. Esqueça paleta de cores, logotipo, estética. Se você quer se posicionar com verdade e vender com sua identidade, você precisa construir uma marca como cultura. Você precisa trazer a sua cultura de verdade, a sua essência, a essência de quando você criou o seu negócio. E toda cultura tem origem, crenças, símbolos, rituais, linguagem, oposição e liderança. Esses são os 7 elementos do branding primitivo. Veja que aqui tem linguagem. Linguagem não, os símbolos, né? Que os símbolos é justamente essa parte aqui que a maioria das pessoas se preocupa quando fala de branding, que são cores, logotipo e estética. Isso aí é apenas um dos elementos do branding primitivo, certo? Então, vamos esmiuçar cada um deles aqui. A história que conecta é o primeiro passo que você precisa pensar. As pessoas não se conectam com o que você vende, e sim por que você faz o que faz. Então anote onde você estava quando decidiu criar o que criou, quando você começou o seu negócio, quando você criou o seu produto. Que dor você queria resolver?
E que problema pessoal virou sua bandeira? Porque a maioria desses negócios, desses produtos, eles surgem de um problema que a gente tem, de uma bandeira que a gente levantou. Sem narrativa, sua marca é só um produto perdido no feed. Por isso que pessoas compram iPhone, compram qualquer produto da Apple. Porque elas se conectam com a ideia que a marca vende, não é só o produto. Porque se fosse colocar pau a pau dois computadores Apple, por exemplo, se você colocar em termos de hardware, de configurações, pelo mesmo preço, você compra um computador, um celular muito melhor. Ou você compra um equivalente por um preço muito mais baixo. Mas as pessoas querem consumir aquele produto específico por causa da história. Então você vai contar a sua história, você vai documentar essa história. Por mais que ela esteja na sua cabeça, você vai começar a colocar ela no papel para que você externe ela com intencionalidade. Depois você vai pensar nas crenças que unem e que repelem quem não é da tribo. Quais são as coisas que você acredita? Toda marca tem valores não negociáveis. Quais são as coisas que você acredita e que você só quer pessoas que tenham esses mesmos valores que você? Na hora que você começar a externar suas crenças, você vai aproximar as pessoas que acreditam na mesma coisa que você, que o seu negócio passa, e vai repelir quem não concorda com aquilo. E o que você acredita profundamente a ponto de brigar por isso? É isso que são suas crenças. Por exemplo, liberdade sem verdade é fuga. Marketing precisa voltar a ser humano. Lucro sem propósito é só vaidade. Isso aqui são crenças. E essas crenças, elas filtram o público. Quem não acredita nisso aqui que eu acabei de falar, tá nem aí pra mim. Ela simplesmente vai olhar pra mim e vai achar que é balela. Mas as pessoas que acreditam na mesma coisa que eu, elas vão se conectar e dizer que isso que ele está falando aqui faz sentido para mim. Então você tende a aproximar essas pessoas com sua história, suas crenças. E agora a gente vai pensar nos ícones, ícones memoráveis. Aqui sim você traz aquela coisa da sua logo, das suas cores, de vários outros elementos visuais que possam fortalecer a imagem da sua marca. Todo símbolo carrega energia. Pode ser o seu nome, sua logo, sua cor, o seu jeito de editar vídeo, o seu estilo de fala, tudo isso aí são símbolos. Por exemplo, aqui o fogo do Projeto Ignis. Quem assiste às aulas do Projeto Ignis se identifica com isso aqui. A tipografia do Google e as cores, a forma como ela apresenta, o laranja do Itaú. Você vê um quadrado com as bordas arredondadas laranja, você já remete ao Itaú por causa das propagandas que são feitas. E um ícone bom não é só visual, é um atalho emocional. Faz com que as pessoas vejam aquilo e já remetam a algo. Então você precisa também repetir e fixar esses ícones na cabeça das pessoas. E além disso, você precisa ter rituais que viram rotina, não só para você, como para outras pessoas. Todo movimento que engaja tem rituais. O que o seu público repete com você? Quais são as coisas que você repete e o seu público pode repetir? Quais são os conteúdos que têm frequência? Se você criou uma série, você postou sempre a mesma coisa, qual frase virou sua assinatura? Esses rituais são coisas que podem ser repetidas e devem ser repetidas, não só podem. Você precisa mostrar uma constância, você precisa deixar claro que aquilo ali faz parte da rotina. Por exemplo, toda segunda você posta um post motivacional, isso aí é uma rotina. Se você falhar aquilo, as pessoas já vão estranhar. Toda reunião começa com uma pergunta fora do comum. Todo vídeo fecho com até lá, viva com integridade. Os meus aqui eu sempre fecho com a gente se vê no próximo vídeo. O ritual, ele é igual a fortalecimento e pertencimento. As pessoas começam a repetir para que elas se sintam parte do movimento que você criou. Depois a gente vai pensar na linguagem que marca território. Marcas fortes falam de um jeito único. Quem ouve, reconhece. No tráfego pago tem um dos grandes, se não o maior do mercado, que é Pedro Sobral. Se você encontra outra pessoa falando subido, falando alguns padrões que ele repete, você já sabe que o cara é aluno dele.
Se você teve um tempo que no marketing digital se falava muito em vídeo Nutella e vídeo raiz, você já sabe que o cara foi aluno de Érico Rocha, ou pelo menos estudou, assistiu alguns vídeos dele. Então você precisa ver se o seu vocabulário é técnico, visceral ou espontâneo. Você usa palavras e frases que viram bordão? Se sim, repita. Inclusive, essas palavras e frases podem virar um ritual. Sem problema, você pode unir esses elementos, eles não precisam ser feitos separadamente, eles podem trabalhar em conjunto. E, por exemplo, sigam-me os bons, do Chapolin. História sem alma não vende. Comece feio, mas comece. É só não parar. A repetição certa vira o código da sua tribo. Na hora que você começa a repetir isso aqui e ela pega na mente das pessoas, ela vai virar um símbolo de pertencimento da sua tribo, da sua comunicação. Teve um tempo, não sei se hoje ainda tem, mas todo mundo comprava um produto da Apple, ali na época que era mais segmentado, você tinha a maçãzinha, você colava no carro. Hoje até virou mais banal, porque qualquer pessoa consegue ter um iPhone, mas teve uma época que eles trabalhavam a imagem de marca exatamente como uma tribo pequena de pessoas que queriam pensar diferente. Depois você vai trabalhar o anticrença, né, que são aquelas coisas que você é contra também. Você precisa deixar claro o que você não tolera. Não adianta só ter as crenças, você precisa ter as coisas que você não acredita. A que ideia sua marca se opõe? Qual sistema você confronta? Quais são as coisas que você e seu público não toleram? Qual é a bandeira que você é contra, que você não concorda de jeito nenhum? Você precisa ter isso também, não adianta ser em cima do muro. Por exemplo, ser contra a cultura da produtividade tóxica, contra o engajamento a qualquer custo, contra o infoprodutos enlatados, aquelas coisas padrão que não entregam valor de verdade. Ser antagonista, sua narrativa não engaja. Por exemplo, uma coisa que eu aqui no meu negócio eu sou super contra é a escala a todo custo. Nem todo mundo quer ser grande, nem todo mundo quer ser gigante. Às vezes a pessoa quer ter uma qualidade de vida melhor. É isso que eu defendo. E muitas vezes você cresce, você escala o seu negócio e no final você tem o mesmo ganho. Então você só se desgastou, você só trouxe responsabilidades, você só trouxe coisas a mais para fazer e no final o resultado é o mesmo. Então isso é uma bandeira que eu defendo, de você ter um negócio enxuto e que lhe gere, além de um lucro, qualidade de vida. Depois vem a liderança com pele no jogo. Toda marca viva tem um rosto, um pulso, uma voz. Você está disposto a liderar com vulnerabilidade e visão? Você vive o que prega? Por que você precisa fazer isso? Porque gente segue gente. É por isso que marcas grandes estão humanizando, estão trazendo uma cara para a marca. E até quem não quer entrar, cria um personagem. Por exemplo, a Maga, a Luísa, né? A Magalu do Magazine Luiza. É uma personagem que humanizou a marca, mesmo sem ser uma pessoa de verdade. E as pessoas só seguem alguém que é uma liderança e que lidera com coragem e integridade. A verdade é que você não precisa parecer profissional, precisa parecer humano e único. Você precisa identificar esses 7 elementos da sua marca, do seu negócio e mostrar ele para o mundo. E brand primitivo é isso, é posicionar com instinto, é vender com presença, é crescer com identidade. Então, se você tem dúvida do que postar, se você tem dúvida de como mostrar sua imagem, faça esse exercício. Pegue um papel e identifique todos os 7 elementos da sua marca. E se você tem mais de uma pessoa, mais de um sócio, você pode pedir para cada um fazer e depois cruzar esses elementos e vocês vão chegar num consenso de quais bandeiras, quais imagens, quais tudo a marca representa. Espero que essa aula tenha sido útil para você e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!